Amém? Abra a sua Bíblia, vamos meditar na palavra do Senhor, continuar meditando naquele nosso bem maior, que é o Senhor Jesus Cristo. Apocalipse, último livro da palavra de Deus. Nada melhor que olharmos para Jesus e meditarmos nele nessa noite. Ele é o nosso maior modelo, ele é nosso, como disse, o nosso bem maior. Ele é o nosso Deus. Quando nós cantamos aqui, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, a gente está falando dele também. Nós estamos falando do nosso Senhor Jesus, aquele que está sentado no trono, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Louvor seja dado a ele. Apocalipse capítulo 1. Vamos ler o versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que era, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, nosso Deus Todo-Poderoso, assim como cantamos poderoso Deus, nosso Senhor Jesus, aquele que se revelou na Tua palavra, que se revelou neste momento, Senhor, nos faz, Senhor, olhar para Ti nesta noite. Continuar olhando, continuar Te contemplando, continuar Te glorificando, continuar entronizando o Senhor. Que o nosso coração esteja voltado para isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados, nada. Amém. Vou trocar aqui de microfone. Nada melhor que olhar para o Senhor Jesus. E nós lemos aqui um versículo onde o próprio Jesus se identifica. João, a testemunha, um dos discípulos do Senhor, aquele que escreveu o Evangelho de João, aquele que testemunhou Jesus e que disse, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade, também testemunhou algo tremendo. Cristo, depois de ressurreto, se manifestando ele numa visão e se revelando numa imagem gloriosa, mas o próprio Cristo falou, eu sou o Alfa e o Ômega. E eu quero meditar nisso, irmãos. O que seria esse Alfa e Ômega? O que seria esse Alfa e Ômega? O que seria isso, nessa revelação de Cristo, quando ele se apresenta na visão de João e fala, eu sou o Alfa e o Ômega, e depois mostraram tantas coisas, falou, João escreve, são palavras verdadeiras e fiéis. Esse Alfa e Ômega, vamos meditar nessa expressão e tirar da palavra de Deus algo tremendo para a nossa vida. O que seria esse Alfa e Ômega a quem nós adoramos, ou deveríamos adorar, a quem nós contemplamos, ou deveríamos contemplar, a quem nós reverenciamos, a quem nós ansiamos, mas devemos ser assim. E João testemunha aquela grande coisa, mas vamos meditar nesse Alfa e Ômega do Senhor. Mas meditando na palavra de Deus, nós vemos uma coisa, irmãos, no livro de Apocalipse, quando o Senhor Jesus ele se mostra como Alfa e Ômega, ele aparece falando isso 4 vezes no livro de Apocalipse. Nós vamos meditar em 3. Onde ele aparece dizendo, 4 vezes dizendo, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele aparece ali se apresentando, e quando a gente fala para as pessoas no meio religioso sobre Cristo, seu Alfa e o Ômega, as pessoas até respeitam. Muitos olham com um pouco de carinho, temor. Existem canções que falam sobre isso.
onde Jesus se apresenta, onde as pessoas olham, mas às vezes não dão valor ao verdadeiro sentido desta expressão. Onde não dão valor ao verdadeiro ser que fala essa expressão. Não dão valor que realmente Deus está se apresentando ali naquela expressão. Mas uma coisa que nós vamos ver, amados, que no Senhor Jesus, como alfa e ômega, Ele traz para o ser humano algumas coisas. Uma das coisas é resposta, e a gente vai ver isso. Outra coisa é satisfação. Ele traz como alfa e ômega também paz e esperança. A gente vai ver um pouquinho disso nesse texto escatológico, que é o livro de Apocalipse. Alfa e ômega. Princípio e fim, expressão dada pelo Senhor. Alfa, querido, acho que muitos sabem, é a primeira letra do alfabeto grego. E ômega é a última letra do alfabeto grego. O Senhor Jesus coloca a expressão do alfabeto grego, e o livro de Apocalipse foi escrito em grego. Ele coloca ali aquela expressão para dizer que ele, como se fosse no nosso alfabeto, o A e o Z. Eu sou o A e o Z, o primeiro e o último. Nós podemos já daí tirar todo o entendimento que Deus é tudo aquilo ali. É o início e o fim, como Ele mesmo fala na palavra de Deus. A primeira palavra de uma letra escrita, por exemplo, é dotada no mundo como a maior invenção do ser humano. A escrita, a palavra escrita. Então, podemos dizer que Deus é dono de todo o conhecimento, quando Ele diz que Ele é o alfa e o ômega, mas o Senhor demonstra muito mais coisas aqui. Mas já temos essa expressão, Ele é o A e o Z, mas eu acho que alfa e ômega é mais bonito do que dizer que é o A e o Z. Então ele já coloca ali, eu sou o princípio, eu sou a primeira letra, eu sou a última letra, se tudo que está escrito, eu estou ali. Podemos ver ali já de imediato a imanência de Deus em todas as coisas. Ou seja, tudo começa e tudo termina nele. Ele é o alfa e o ômega, e ele traz a resposta que o homem precisa. Sabe qual a resposta? Que ele é Deus. Fabiano, o homem precisa dessa resposta? É claro que precisa. O homem vive buscando essa resposta. O homem vive buscando esse conhecimento, realmente, se existe ou não existe Deus. Olha para Jesus. Ele é Deus. Não só se apresenta, mas só o olhar para Ele, ao que Ele faz, Ele se demonstra como Deus. Ele é a revelação de Deus. Ele é Deus. E vendo Jesus já como alfa e ômega, o princípio e o fim, podemos ver que Ele é o início de todas as coisas e o fim de todas as coisas. Ou seja, Ele é o início do tempo, quando para Ele já não existe. Ele é o fim do tempo, quando para Ele já não existe. Ele é atemporal. Só Deus é assim. Só Deus é eterno. Só Deus não conta o tempo. Só Deus não tem tempo de vida. Ele é autoexistente. Ele é Deus. Já a expressão de Ele ser o alfa e o ômega, o princípio e o fim, Ele está dizendo, eu sou o início de tudo, eu sou o fim de todas as coisas, eu estou imanente em tudo, eu existo em todo o tempo, eu sou Deus. E é a resposta que o ser humano precisa. O ser humano precisa dessas coisas, não só por sua necessidade, o ser humano quer essa resposta. Até o próprio ateu, querido, ele quer essa resposta. Porque o ateu cria ali sua ideologia ateísta ali, mas ele mesmo não tem convicção de todas as coisas, porque nunca olhou para Cristo de verdade. Os ateus desenvolvem ideias
E põe a sua fé nas ideias. Você nunca olhou para Jesus como o verdadeiro Deus. E essa resposta é para que todo homem que crie todo tipo de religião, está todo mundo buscando, todo mundo ansiando por isso. Todo mundo precisando saber quem é Deus, se Deus existe, o que Ele quer de nós. Pessoas querem essa resposta. Jesus é a resposta. Eu sou o Alfa e o Ômega. Esses achismos teológicos que existem por aí, onde pessoas colocam Deus em suas próprias concepções. Deus é isso aqui, eu acho que Deus é desse jeito. Eu acho que Deus está em toda pedrinha, eu acho que Deus está dentro de todos. Para isso. Jesus é a resposta. Jesus é a resposta. Eu sou o Alfa, o Ômega. Tudo que você precisa ver em um Deus, estou ali. É um simbolismo tremendo, amados, dentro da sabedoria divina, dizer eu sou a primeira letra, eu sou a última letra. Eu sou o princípio e o fim. É um simbolismo tremendo e muito bonito também. Mas podemos ver que é muito claro. Muito claro. Versículo 8 diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. Ele se apresenta como Senhor. Então não coloque Jesus como um médium, não coloque Jesus como um sábio, não coloque Jesus como somente um mestre. Olhe para Ele e veja o que Ele está dizendo. Eu sou o Senhor. Mas Ele coloca um pouco mais no versículo. Ele diz que eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que era, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Alguém lembra da expressão do nome de Deus? Já do Velho Testamento? Puxa aí na mente aí, com certeza você sabe. Quando Deus se apresentou a Moisés lá na sarça ardente, qual é o seu nome? A quem eu levo? Quem falou? Jeová, né? Ou Yahvé. Mas o que significa isso? Todo mundo, nós temos por consciência, essa palavra diz, eu sou, ou eu sou o que sou. O mais correto seria, eu sou o que serei. Ele é o que era e o que há de vir. Eu sou o que serei, o que é, o que era e o que será. Jesus simplesmente colocou o nome de Deus, o Yahvé, nele. E Ele é Yahvé. Ele é Deus, e aqui Ele já coloca a expressão máxima do nome de Deus da palavra. Eu sou o que sou, eu sou o que é, o que era e o que há de vir no futuro. Eu ultrapasso o tempo. Eu sou tudo que se afirma em um Deus. Esse eu sou. E Ele já coloca também o atributo que é colocado no nosso Senhor do Velho Testamento, o Todo-Poderoso. Então não há o que discutir, o Senhor se declara Deus e Ele é Deus. Grande resposta para a nossa vida, grande resposta para a humanidade, que procura tanto e necessita tanto saber disso. Há um Deus, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega. Há um Deus, o Todo-Poderoso, atributo em nome de Deus, expressão dada ao nosso Deus na palavra. Jesus, amados, é a resposta. O Alfa e o Ômega é a resposta. Jesus é Deus e por meio de Deus nós podemos dizer que temos algo no Alfa e o Ômega. Podemos dizer que temos algo tremendo com o Alfa e o Ômega. Nós temos, sabe o quê? Vida. Abre aí, você está em Apocalipse, vai para o capítulo 21. Mais uma expressão do Alfa e o Ômega. No versículo 6, olha o que diz a palavra de Deus. No versículo 6 do capítulo 21, diz assim:
está cumprido. Versículo 6, e disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. O alfa e o ômega, nesse trecho aqui, nesse termo de conclusão de todas as coisas, mas desse termo aqui já se apresenta como alfa e o ômega, mas também apresenta dizendo, eu tiro a sua sede. Eu te dou, sabe o quê? Salvação. Ao sedento te darei da fonte. Ao sedento te darei o que você realmente precisa. E, amados, nós podemos ver que existe um Deus e existe em nós uma oposição contra Ele. Nós somos sedentos, o ser humano é sedento. E Ele se apresenta como Deus que oferece a fonte. Um Deus que oferece a vida. A palavra de Deus diz que todos são pecadores e carecem da glória de Deus. Todos são pecadores e viverão sedentos por Deus. Mas Deus está dizendo, sou eu, o alfa e o ômega. Sou eu, aquele que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. E como Deus, amados, Ele tem sua lei, tem sua santidade, tem sua justiça. Aqui no versículo 8, tem algo tremendo, dizendo aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras, a todos os mentirosos, a sua parte no lago que arde no fogo e enxofre, que é a segunda morte. Porque Deus é a fonte, mas só bebe da fonte quem vai até Ele. E aqui fica uma lista de pessoas que não herdarão, ou que não reconheceram como o alfa, como o ômega, que não viram nele uma fonte que jorra para a vida eterna, que não viram nele ali uma oferta, quando escancaradamente Deus oferta isso ao homem. Toda a palavra de Deus, Deus tem oferecido a misericórdia ao homem. Mas basta que o homem olhe para Ele. E não veja um Jesus bonzinho, mas veja ali Deus oferecendo a vida. Deus oferecendo o seu dom precioso, porque isso é um presente, amados. Deus oferecendo a vida, o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Aquele que tiver sede, lhe darei de graça a fonte da água da vida. Amados, e no versículo 7, algo tremendo temos aqui no capítulo 21, olha o que diz, quem vencer, herdará todas as coisas, eu serei seu Deus, ele será meu filho. Que herança você tem procurado para a sua vida, para a sua alma? Por que não ter um Deus? Ele diz que vai herdar todas as coisas, todas as promessas de Deus. A vida Deus vai te conceder. E será filho de Deus. Terá um relacionamento com Deus. Por isso é vida. Teremos um pouquinho da sua natureza, um relacionar com Ele. O alfa e o ômega nos chama para isso, nos chamou para isso, e todo aquele que crê, verdadeiramente, tem esta vida. Amém, irmãos? Amém, irmãos? O alfa e o ômega te chamou. Tens recebido da fonte da água da vida?
estou falando de um mestre, não estou falando de um pastor, não estou falando de um guru, estou falando de Deus. Jesus Cristo. Ele tem ofertado a água da vida. Tens bebido dela? Então, esse alfa e ômega faz isso, irmãos. Ele traz resposta ao ser humano sobre quem é Deus e o que Deus está oferecendo. Mas também podemos ver uma outra resposta final no alfa e o ômega. Ele traz esperança e paz ao ser humano. Porque essa vida vem simplesmente além de fugir da morte. Olha a esperança que nos dá. Vai para o capítulo 22. Versículo 13, só virar a página. Onde mais uma vez Jesus se apresenta. E ele fala novamente, eu sou o alfa e o ômega. O princípio e o fim. O primeiro e o derradeiro. O primeiro e o último. Ou seja, querido, a resposta final Ele há de dar. Se queres uma resposta para a sua alma, eis o Senhor para dar. Se queres alguma resposta para a sua vida, eis aqui Jesus Cristo para dar. Está na palavra de Deus, que Ele é o último. A resposta final é dele. E a Bíblia fala de salvação, onde Deus finaliza essas coisas. Olha o versículo 14, o que diz? Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Que é a maior esperança, no alfa e o ômega tem água viva, no alfa e o ômega tem lavar, ou seja, purificar, justificar, santificar. No alfa e o ômega tem vida eterna, irmãos, tem esperança, tem paz. Por quê? Você vai poder entrar pelas portas. Entrada pelas portas. Autorizado por Ele. Autorizado por Ele. Porque, volta a sua Bíblia no capítulo 1. Eu sei que eu estou viajando no versículo do Apocalipse. Olha o versículo 5 do capítulo 1. E da parte de Jesus Cristo, que depois Ele se apresentaria como alfa e o ômega. João está escrevendo às 7 igrejas da Ásia, que é a fiel testemunha e o primogênito dos mortos, príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. O alfa, o ômega fez isso. É melhor esperança do que a vida eterna. Tem outras versões que diz desse versículo que Ele nos libertou dos nossos pecados. Que é a maior esperança que o grande alfa, o grande ômega, te dá autoridade para você entrar na cidade pelas portas. Te dá acesso à árvore da vida. Posso trazer até como semelhança, lembra no Jardim do Éden? Adão e Eva tinham lá, tinham todas as frutas para comer, só não podia comer uma. Lá tinha uma árvore da vida. Eles não poderiam mais comer por causa do pecado. Olha o simbolismo, meu irmão. Deus está dando acesso à vida eterna com Deus. O alfa e o ômega. Não é um grande homem, não é um grande político, é o grande Deus Todo-Poderoso, pegando pequenos homens pecadores e dando a eles acesso a entrar na cidade pelas portas. Que cidade é essa? A Nova Jerusalém. A cidade de Deus, a cidade onde Deus se estará presente em todo o tempo com os seus. Não é você não vai pegar aqui na igreja um ingresso, você não vai comprar nada. Somente o alfa e o ômega pode fazer isso. Mas, família, eu sou tão pequeno diante dele. É claro que é.
Mas ele está chamando pequenos mesmo para isso. Ele se apresenta como alfa e o ômega e manda João. João escreve. Eles precisam saber disso. João escreve, tem muita coisa para te mostrar aqui no livro de Apocalipse. Escreve para eles, para que eles abram os seus olhos também, né? Para olhar para Jesus e olhar, eis ali o meu Deus. E de forma tão grandiosa. Porque até o próprio Cristo, e nós vemos na palavra de Deus pessoas se compadecendo diante de Deus. Tomé, quando viu Cristo ressurreto, ele se ajoelhou, meu Deus, Senhor meu. Mas aqui o próprio Cristo se apresenta, ó, eu sou Deus, sou isso, e dou a vida, liberto dos pecados. Eu sou o alfa e o ômega. Agora, o que nós fazemos com isso, amados? O que nós compreendemos com o alfa e o ômega? E eu posso aqui, pela misericórdia de Deus, trazer uma nova, não uma nova tradução, mas uma boa interpretação para o alfa e o ômega. O alfa e o ômega, realmente, irmãos, é tudo que nós precisamos. Tudo para nós. Tudo que eu queira, tudo que eu precise, tudo que eu tenho que desejar, tudo que eu almejo, tudo que eu quero, é o alfa e o ômega. O meu Deus Todo-Poderoso, que por o seu sangue pode nos lavar dos nossos pecados, purificar a nossa vida e nos dar acesso a entrar pela cidade, pelas portas. O alfa e o ômega fez essas coisas. Desceu do céu para ser o nosso Deus, se apresentar como nosso Deus, Ele é Deus. Mas o que nós fazemos com esta mensagem? Vimos que aquele que vencer entrará pelas portas, vimos que aquele que quiser beber da água pode beber, Ele vai dar de graça. Vimos aqui que Ele é a fonte de vida, irmãos. Vimos aqui que Ele é tudo que nós precisamos nessa vida. O que fazer com isso? O que fazer diante de uma interpretação do próprio Cristo sobre Ele? Jesus disse grandes coisas na sua vida quando esteve na terra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso já é tudo também. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o bom pastor. Eu sou isso, eu sou aquilo. Mas aqui está dizendo, eu sou Deus. Eu sou Deus, estou me apresentando a você e tenho tudo para te entregar. Um Deus realmente que responde à nossa vida, responde aos nossos dilemas, responde à nossa alma e nos dá vida eterna. O que fazer com isso? O que fazer com essa sabedoria? O que fazer com este conhecimento? O que fazer com isso? O que fazer com Deus que quer lavar a minha vida, lavar os meus pecados, me libertar dos meus pecados? O que eu quero fazer com isso? E aí essa resposta você tem que dar. O que a gente precisa, irmãos, é reconhecê-lo. E essa revelação ter sentido em nós. Porque você vai ler a palavra de Deus e fala, bem, aqui tem Jesus dizendo que Ele é o alfa e o ômega. Você reconhece isso. Bem, aqui está dizendo que Jesus, Ele pode me dar a fonte da água da vida. Você reconhece isso. Aqui está dizendo Jesus que aquele que pelo sangue dele nos purifica, nos liberta, nos lava dos nossos pecados. Você reconhece isso? É o alfa e o ômega que está dizendo isso. Querido, o Apocalipse, ele é cheio de símbolos, cheio de coisa, mas isso aqui é totalmente literal. Ele é Deus de verdade. Ele não aponta para Deus, Ele é Deus. Ele não demonstra Deus, já é aqui, Ele está se revelando como Deus. O Apocalipse tem várias mensagens, mas aqui está dizendo, eu sou tudo. Tudo.
tudo, João, que os homens precisam. Eu sou o alfa e o ômega. Eu começo, termino. Estou em todas as coisas. E mesmo assim, lavo a vida de vocês. Ofereço água viva para vocês. Dou acesso a vocês para entrar na cidade pelas portas. Mesmo sendo vocês tão pecadores. Eu, o alfa e o ômega, faço isso. O que olhar para Jesus e dizer: qual é a minha postura diante do alfa, do ômega, do Deus Todo-Poderoso? Por que não entrar feliz e alegre pelas portas celestiais, dos portões celestiais? Eu não sei como deve ser o grande dia que o Senhor vai voltar. A palavra de Deus diz que Ele aparecerá nas nuvens com poder e grande glória. Sim, o alfa e o ômega aparecerá. Eu não sei como é que vai ser esse dia. Mas será um dia tão lindo, até para nós, que aqueles que creem entrarão com Ele na cidade celestial pelas portas. Nós vimos aqui que alguns serão lançados no lago de fogo com justiça. Com justiça. Mas a nós, o alfa e o ômega, quer nos abençoar. Já nos abençoou. Se falta alguma coisa para ti, querido, olhe para Jesus de verdade. As pessoas têm tentado angariar algo de Jesus. Tente aprender realmente de quem é Jesus. Quem é Jesus? E reconheçam Ele. Lá com o alfa e o ômega se apresentando, no Apocalipse nós vemos anjos adorando Ele, os seres viventes adorando Ele. Nós vemos ali 24 anciãos, nós vemos ali um povo de toda a tribo, língua e nação adorando Ele. Vendo nele o alfa e o ômega, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vemos ali pessoas adorando o nome dele na visão de João. E por que não nós estarmos lá também adorando a Ele? Isso será para todo aquele que reconhece a Ele como o alfa e o ômega, como Deus Salvador do mundo. Irmãos, o que fazer com isso? Sabe o que eu quero fazer com isso? Se você não reconhece, receba a sua salvação nesta noite. E faça a grande oração, a última oração da Bíblia. Apocalipse 22. O versículo 20 diz assim: aquele que testifica estas coisas, diz: certamente cedo venho. Aí tem uma oraçãozinha final aqui: ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Que o nosso alfa e o ômega venha. Ansiamos por isso. O seu coração possa ansiar também, para aprender que Ele é o alfa e o ômega da sua vida, aquele que começa e termina a sua vida, mas aquele que vai vir para te buscar, aquele que morreu naquela cruz para salvar a sua vida, está no trono de glória e vai voltar para te buscar. Faça essa oração. Fale: ora vem, Senhor Jesus. Meu alfa, o meu ômega, vem. Vem. O Senhor já me deu a água da vida, a salvação, e pela sua obra, pelo seu reino,
já conquistou para mim a graça de entrar na cidade pelas portas. Vem, nosso coração seja sedento por isso, meu irmão. Que o Senhor Jesus venha buscar os seus, Lucas, tem a letra ali? Põe ali, por favor. Eu não sei se você conhece, é uma canção conhecida. Lucas, põe ali primeiro. Os irmãos conhecem, levanta suas mãos. Então quem não conhece, fica de pé também. Vamos cantar comigo, por favor, irmãos. Eu não sou cantor, mas fui incumbido de estar aqui para pregar. O Senhor nos deu essa palavra, nos deu esse conhecimento. Possamos louvar o Senhor. Sentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando. Canta, igreja. Homens louvando, Deus reunido com seu povo. Ansioso espero, que maravilha, Ele vai voltar. A tua volta, o grande dia em que tu virás. Então subiremos
Bendito seja o nosso Deus. Ora vem, Senhor Jesus. A Bíblia diz que o Espírito e a noiva dizem: vem. Vem, ora vem, Senhor Jesus. Oremos ao Senhor. Honras e glórias seja dada ao Alfa, ao Ômega, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Deus, que se revelou a nós e nos deu tão grande salvação. Deus, tão grande perdão, tão grande justificação, tão grande glorificação, Senhor. Te louvamos, Alfa e Ômega, nosso Senhor. Te louvamos, Cordeiro de Deus, nosso Deus Todo-Poderoso, que um dia vai voltar para nos buscar. E nos apegamos à promessa, quando o Senhor diz: cedo venho. Aguardamos o Senhor para estar contigo, Senhor. Que a tua revelação esteja em cada coração, de que existe um Deus que quer salvar o homem, que existe um Deus que salvou a nossa vida, nos tirando do inferno para viver contigo na cidade celestial. Louvado seja o teu nome, Senhor, por tudo que o Senhor é. E o Senhor é tudo em nós, primeiro e último. A palavra final é sua, Senhor. E o Senhor é, Senhor, nosso Deus, o Deus desta casa de oração. Louvado seja o teu nome pela tua palavra, pelo teu povo que clama: vem. Pelo teu povo que louva o Senhor, dizendo: vem, Senhor. Bendito seja o Senhor por esses seus, onde o Senhor resgatou e lavou suas vestiduras no sangue. E hoje são nossos irmãos, irmão por adoção com o Senhor. Viveremos contigo, Senhor, te adorando na eternidade. Abençoe cada um, Senhor, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e o doce consolo do Espírito Santo seja com o teu povo nesse lugar e na face da terra. E todos confirmam comigo dizendo: amém.